Olá, muito bom estar com você em mais uma edição do nosso podcast Nossa Macaé. E hoje vamos falar sobre educação. Você sabe, todos nós sabemos, que uma cidade não se faz grande sem um investimento maciço em educação. Mas hoje a gente vai falar de um segmento da educação que não é uma obrigação do município, mas o município de Macaé se importa, que é o ensino superior. Para falar sobre o ensino superior, sobre as graduações hoje disponíveis em Macaé e das políticas públicas de incentivo ao ensino superior, eu converso com Flávia Picon, que é a secretária adjunta de ensino superior da Secretaria Municipal de Educação. É esse o nome do cargo, né, Flávia? Esse é o nome do cargo, Silvio. É um nome grande. Eu acredito que talvez não seja um nome que, de fato, traduza as ações, né? Ensino superior é uma secretaria que dialoga com as instituições de ensino superior que estão no município, mas, para além disso, a gente também pensa em estratégias para o desenvolvimento da cidade, né? Não só no contexto social, mas do desenvolvimento econômico também. Não, e toca, além de fazer essa interface com as instituições de ensino superior pública e privadas, também toca uma instituição de ensino superior, que é a FEMAS, né? Sim, a nossa Faculdade Pública Municipal, 23 anos aí de existência, né, cumprindo um papel muito importante, principalmente nesse cenário atual agora, né? A gente tem mais de 75% dos nossos alunos vieram da rede pública, né? Então faz mais sentido ainda e são cidadãos macaenses, né? Então isso daí demonstra que o ensino superior, efetivamente assim, a nossa faculdade pública municipal, ela faz muito sentido porque ela hoje está dentro do pertencimento do cidadão macaense, fazer a sua graduação numa instituição que é gratuita, que tem uma das melhores notas do ENAD, né? Uma instituição muito bem qualificada, não só a nível de avaliação pelo MEC, mas também pelas instituições que contratam aqui no município de Macaé. 75% dos mais alunos de 75%, da FEMAS entre 78% e 79%. vieram da rede pública. Sim. Incluindo aí o CAP, por exemplo, também. Incluindo o CAP, sim, sem dúvida. Lembrando, o CAP é um ensino médio turbinado, não é isso, Flávia? Sim, o CAP é um colégio de aplicação, né? Ele tem uma relação com a graduação. O colégio de aplicação ele tem esse papel de desenvolver novas práticas pedagógicas, né? Que possam ser referência para aplicação em outras instituições, né? E hoje o colégio de aplicação de Macaé é uma referência no estado, né? A gente teve uma das melhores notas do IDEB, né? Nesse contexto de avaliação do ensino, da oferta do ensino, né? De qualidade. E é uma alegria poder, enfim, entregar para a sociedade macaense um colégio que seja essa referência, né? O desejo, e eu tenho certeza que é do nosso secretário também de Educação, é que todas as instituições que oferecem educação básica dentro do município possam ser essa referência, né? E não ter algumas unidades escolares que se destaquem nessas avaliações. Bom, hoje você também você toca administrativamente a cidade universitária. Sim. A cidade universitária está no escopo da sua secretaria, que é um negócio grandioso para o município do Porto de Macaé, é uma cidade universitária realmente portentosa. Como é que é o dia a dia de tocar aquela mini cidade ali? É uma minicidade, eu diria assim, Silvio, que ela é única no mundo, né? Não existe no contexto universitário um espaço que divida, que tenham tantas instituições participando no mesmo campus. Normalmente, cada instituição tem o seu campus. Isso. Aqui a gente consegue ter uma configuração bem diferenciada. Ela é misto, né? Ela é mista. Nós temos a UFRJ, nós temos a UF, nós temos a Faculdade Pública Municipal, a nossa FEMAS, tem um polo CEDERJ, né? Além do Colégio de Aplicação, que também funciona lá, e a Secretaria de Educação também. Então, assim, a convivência desses atores nesse espaço, do ponto de vista assim, de quem vive aquela realidade, é muito rico, né? Essa diversidade faz com que a gente aprenda a conviver ainda mais com as diferenças, com as individualidades de cada instituição, mas a gente também, em alguma medida, consegue potencializar o trabalho que cada uma delas desenvolve, né? Poder viver
assim, a realidade de cada uma dessas instituições nesse único espaço, para o aluno e para os professores, é muito rico. A gente consegue assim, fazer muitos trabalhos em cooperação, oferta de cursos, de formações, de atividades acadêmicas mesmo, né? Inclusive, algumas extensões, elas são acontecem de uma maneira assim colaborativa entre instituições, e isso nesse cenário hoje em que a universidade em alguma medida ela perdeu um pouco a sua força, né, isso demonstra que ter uma cidade universitária no município, no contexto de Macaé, faz muita diferença para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social. A gente consegue manter e ter profissionais aqui de altíssimo gabarito. Voltando a falar da FEMAS, a FEMAS é a Faculdade Miguel Ângelo da Silva Santos, professor Miguel Ângelo da Silva Santos. Quantas universidades no âmbito de um município mais ou menos existem no Brasil? São poucas, né? São poucas. Eu tenho assim, a informação que são 114 instituições municipais. Nem todas, a grande maioria, ela não é gratuita. Né? A nossa é gratuita. Né? E aí, assim, isso traz ainda mais relevância para esse contexto regional. A gente considerando que o Brasil tem 5.700 e tantos municípios, você ter 114, Macaé está entre eles, é grandioso. É, né? Grandioso, sem dúvida. E com cursos que têm essa qualidade, né, na oferta da formação. Lá tem administração, né? Sistemas de informação, engenharia de produção e matemática. Olha que legal, gente. É muito, muito bacana. Voltando aqui para a cidade universitária, para essa política pública de Macaé de incentivo ao ensino superior, e aí eu queria até dar um testemunho. Eu acho que dos avanços que essa política propiciou à cidade, o golaço foi o curso de medicina. Eu acho que o golaço foi o curso de medicina pelo seguinte: eu tive como cerimonialista a possibilidade de fazer a cerimônia de formatura da primeira turma de medicina aqui da UFRJ Campus Macaé, e depois certa vez eu tive uma crise de coluna, um negócio, coisa e tal, e eu fui atendido por uma médica que eu fiz a formatura dela, que eu participei da formatura dela e eu a reconheci, uma jovem médica, assim. Então, você vê que é muito bacana a cidade poder ter a pessoa da cidade, né, que faz a faculdade aqui e trabalha aqui. Sim, trabalha aqui. Ter esse tipo de formação aqui em Macaé, ela, sem dúvida, ela traz para o município uma segurança de que os profissionais que estão em formação aqui acabam ganhando esse pertencimento, essa convivência com a cidade e optando em, muitas vezes, manter a sua carreira no município e na região, né? Melhorando a qualidade desse atendimento. E isso faz mais sentido ainda quando o município mantém o programa de residência médica municipal. Né? Isso ainda reforça todo esse envolvimento que a medicina tem com a cidade, que o curso de medicina tem com o município de Macaé. Né? O município, ao entender a importância dessa formação e a manutenção desses profissionais aqui, ele dá continuidade a um programa que muitas vezes é um programa federal, né? Tem no âmbito do município, de alguns municípios, nem todos oferecem a oportunidade do aluno fazer a residência naquela região, né? E aqui no município de Macaé nós temos isso. Né? Isso faz com que esse estudante do curso de medicina ele se mantenha nessa rede de atendimento, não só na rede pública e particular também. Isso, né? Também. Essa qualidade de médicos que nós temos aqui é muito fruto dessa parceria com a UFRJ, sem sombra de dúvidas. Essa instituição ela tem uma relevância no contexto do desenvolvimento econômico e social aqui do nosso município. E aí você vê a Unimed, para falar de duas iniciativas privadas. A Unimed amplia, cria um novo hospital maior que demanda uma quantidade maior de profissionais, obviamente, em comparação com o anterior, que era muito acanhado. Chega a Redditor com um hospital faraônico, fabuloso. É muito médico, são muitos jovens médicos que vão ter uma porta escancarada, né? Não só médicos, aí a gente médicos, fala de enfermeiros, pessoal de apoio.
farmacêuticos, nutricionistas, enfim. Nós temos farmácia aqui também. Nós temos farmácia, nós temos verdade. enfermagem, nós temos nutrição, enfim, são muitas as atividades que envolvem esses profissionais da área de saúde em que tem a formação aqui no município, né, e acabam com essas oportunidades novas, com a chegada de novos empreendimentos na área da área médica, ter oportunidade de poder se manter ainda mais aqui no nosso município. Se a gente for fazer um cálculo, Flávia, assim, você tem, né, o FRJ, a UF, na cidade você tem um braço da UENF, né, lá na Emboacica e um braço grande que é o LENEP, né? Sim. Voltado LAMET e LENEP. São 2 laboratórios que nós temos lá na UENF. Voltado para a área de tecnologia. Aí você tem as universidades particulares. Sim. Não fosse a indústria do petróleo, hoje dominante do ponto de vista da economia da cidade, a gente poderia pregoar tranquilamente que Macaé tornou-se uma cidade universitária. Não tenha dúvidas. Hoje como algumas cidades do Brasil são conhecidas pelo fluxo de estudantes. Sim, como algumas cidades na Europa também são na conhecidas. Europa também, e se mantém economicamente a partir dessa economia, da economia da educação, né, que é uma economia muito forte, mundialmente falando, né, são muitos bilhões investidos na área da educação, e isso faz muito sentido, né? Macaé tem muitas vocações, e uma delas, sem sombra de dúvidas, é a vocação educacional, né? Do ponto de vista, aí eu estou falando especificamente do desenvolvimento do ensino superior, das graduações e dos mestrados, doutorados, enfim, que é uma forte tendência também da gente cada vez ampliar mais essa oferta de formação. Eu lembro que quando a prefeitura iniciou esse processo, deu start nesse processo, algumas críticas chegaram, e essas críticas eram no sentido de que essa não era uma obrigação constitucional, não era uma obrigação orçamentária de investimento, e de fato não é, né, de investimento em ensino superior, e de que a prefeitura deveria se preocupar mais com o ensino básico, o ensino médio e, eventualmente, o ensino técnico, porque haveria uma demanda maior de técnicos no mercado em relação a graduados em ensino superior. Como é que você vê isso? E como é que você vê a política, apesar de não ser uma obrigação, a determinação do investimento no ensino superior? Eu vejo como uma política que ela faz mais sentido do que nunca, né? A gente poder proporcionar ao nosso cidadão um espaço que vai para além daquele universo que muitas vezes, né, quem tá dentro da comunidade muitas vezes não reconhece a possibilidade de chegar a uma graduação ou de fazer até mesmo um curso técnico, né? E quando a gente mostra, parece muito longe parece dele, que é distante, né? Mas quando a gente mostra que é possível a partir de ações, a gente visita algumas escolas, apresenta a cidade universitária, recebemos alunos também, e Silvio, assim, o desejo mesmo nosso enquanto secretaria ampliar essa relação com a sociedade, né? Os programas de extensão eles já cumprem um pouco desse papel, que é a universidade se relacionando mais com a sociedade. Mas, para além disso, assim, ampliar os laboratórios dentro da universidade para recebermos alunos da educação básica, que vai desde o segundo segmento do ensino fundamental, passando pelo ensino médio, mas não numa visita de um dia, mas tornar programas permanentes em que a frequência desse aluno dentro desse espaço possa ser maior. Impregne ele desse desejo, né? E assim, a gente se relaciona, consegue vislumbrar novos sonhos a partir das coisas que nos são apresentadas, né? Do contato que a gente estabelece. É fundamental. A educação é relação, né? Sem essa relação efetiva dos nossos alunos frequentando esses espaços, muitas vezes eles não vão se ver nesse lugar. É importante que ele reconheça aquele território. E, por isso, ampliar essa relação da educação básica com o ensino de graduação, ela é muito importante, né? A gente tem aí, em alguns momentos, até muito em função da pandemia, um rompimento mesmo, né, com o processo de formação desse jovem, e resgatar
essa curiosidade, esse desejo de estudar é papel também do ensino superior, não só da educação básica, não é só a educação infantil, o ensino fundamental 1 e 2, que tem que se preocupar com esse aluno. Nós, no ensino superior, também fazemos pesquisa para entender qual é o nosso papel nessa relação do aluno que sai do ensino médio e ingressa nas graduações. Porque muitas vezes ele evade, né? A gente chega até alguns cursos com 70%, 75% de evasão. E isso é obrigação nossa entender e criar estratégias que garantam que ele consiga não só ingressar naquele curso que faz sentido para a vida dele, mas que ele consiga concluir. Né? E entender quais são esses desafios. Isso teria a ver, desculpa, isso teria a ver com o desencontro da perspectiva vocacional desse jovem, tipo, eu vou fazer direito, mas só depois então ele descobre que na verdade direito não era dele. Não era dele. Não tem um pouco disso também? Tem bastante disso também. Né? Lógico, tem as questões relacionadas a uma dificuldade inicial de compreensão textual, de leituras mesmo, que são necessárias para que quando o aluno chega... Um choque, né? Ele tem um pouco mais de maturidade. O que ele trouxe aqui do ensino médio e o que ele encontra na graduação. Exatamente. Né? Às vezes acontecem alguns desafios reais, assim, de dificuldade do processo de aprendizagem e de maturidade. Né? E aí a gente percebe o aluno, ele sai de uma escola, de uma unidade escolar em que ele sabe exatamente quem é o diretor, quem é o seu coordenador e tudo mais, e vai para uma universidade. Aqui em Macaé a gente sofre um pouco menos disso, desse tipo de situação, porque nós estamos nos corredores da instituição. Os diretores, os coordenadores, a gente tem uma relação muito mais próxima com esse aluno. Mas essa não é uma realidade a nível nacional. Né? Quando a gente vai para os grandes centros, onde estão as maiores universidades, esse distanciamento dificulta esse acesso desse aluno, que precisa realmente de um apoio, né? Principalmente no primeiro ano. Então, mudar um pouquinho essa estrutura curricular das graduações também é papel nosso. Repensar a forma como é apresentado o ciclo básico, o conteúdo, né? desse curso para esse aluno. Né? São muitas as questões que envolvem as evasões no ensino superior, né? Mas que a gente vem se debruçando sobre esses desafios, né? Para melhorar e garantir que ele ingresse no curso e consiga concluir dentro do período que foi estruturado aquela formação. Você falou do recrudescimento da evasão durante a pandemia, e aí eu lembro que é o seguinte, isso é real, óbvio, mas nós tivemos também uma outra pandemia que se abateu sobre o Brasil, que foi que eu chamo de a pandemia da ignorância. E no auge da pandemia da ignorância, vendeu-se a ideia de que os jovens têm que empreender, e esquecer esse negócio de ensino superior, de ser doutor, de diploma, que o negócio é empreender e não sei o quê, e larga isso para lá. Aposto que você tem um vizinho que tem um diploma de engenheiro na parede e está fazendo Uber. Essa satanização da busca pelo ensino, pelo conhecimento, pela graduação, foi o de mais nocivo nesse processo, não foi? Foi realmente, a gente sofreu muito com esse tipo de olhar, né? Até porque empreender, Silvio, não é abrir um negócio. Empreender, você empreende para a vida, né? Ao se desafiar a buscar novos conhecimentos. E outra coisa, desculpa, empreender requer vocação. Requer conhecimento. Se entregar uma padaria para mim, eu vou falir. Eu não tenho tino comercial. Se você me der um quiosque de cerveja na porta do Maracanã, eu vou à falência. Eu não tenho tino comercial, mas eu reconheço isso em mim. Empreender é vocação. É mais do que vocação, né? Assim, empreender demanda um esforço de conhecimento e de busca de informação. Você não consegue empreender se você não se conhecer, você não consegue empreender se você não conhece sobre aquele negócio ou sobre aquela atividade que você quer desenvolver, aquele produto ou serviço, né?
ou seja lá o que for, até uma mãe para empreender dentro de casa, na sua organização familiar, porque também é um empreendimento, você precisa ser uma pessoa organizada, você precisa saber sobre a saúde do seu filho, como é que você vai cuidar, quem é que você vai procurar. São informações que você vai buscar ou com um amigo, ou pesquisando na internet, enfim. Existem elementos fundamentais para você empreender, seja lá o que for na sua vida, e a base de qualquer empreendimento é a informação, é o conhecimento. Sem isso, é improvável que você vai empreender qualquer coisa e ter sucesso, né? E aí o sucesso, muitas vezes, ele hoje, nessa sociedade, ele está relacionado muito aos ganhos financeiros, né? Obviamente que você quer ter uma recompensa financeira sobre o trabalho que você desenvolve. Mas, para além disso, existem outras recompensas que são fundamentais nesse contexto que a gente discute pouco, que são as relações humanas, que são os valores que são a base das relações e que são fundamentais para que você consiga empreender com sucesso. A satisfação do ser, né? Você ser algo, você vislumbrar, perseguir e conquistar. Sim. Uma formação, eu sou um médico, eu sou um advogado, eu sou um farmacêutico, por exemplo. E juntar todas essas pontas. Eu vou te dizer, assim, dentro das características de um grande empreendedor, nós temos um aqui, e assim, falando um pouco de referências que empreenderam e que foram muito bem sucedidos. O Elbert é um cara extremamente arrojado no empreendedorismo. Se a gente parar para analisar a estrutura que ele conseguiu organizar dentro do contexto da prefeitura, de entregas reais com soluções assim inovadoras, né? E que muitas vezes foram até citadas por outros políticos e não conquistadas, e isso se dá por uma inteligência relacional que é a base para o sucesso de qualquer profissional, de qualquer pessoa, né? Você consegue conquistar isso sabendo se relacionar bem com as pessoas e se comunicando de uma maneira assertiva, de modo que o outro consiga compreender aquilo que você deseja, qual o caminho que você deseja conduzir para alcançar aquele objetivo, né? E isso falta muito no contexto das relações hoje, né? A gente vem com relações muito rasas, muito preocupadas com coisas que muitas vezes não se traduzem numa solução efetiva. É uma fofoca, é uma perda de tempo. Muito eu. Muito para o umbigo, né? Sem pensar que o nosso papel enquanto sociedade é muito maior do que uma conquista pessoal, né? E quando a gente não tem como referência esse olhar para o todo, né? Fica muito difícil você empreender o sucesso, né? A cidade universitária é o ensino superior em números, mas falando especificamente da cidade universitária. Toda vez que eu vou lá, eu sempre vejo muita gente. São aproximadamente 6.500 alunos. Quantas pessoas passam por dia ali, cara, entre aluno, funcionário? Umas 5.000 pessoas passam. Em dias assim que a gente tem o ano letivo ativo, né? Sem greve, ou sem aproximadamente entre 5 e 5.500 alunos por dia. É população de município pequeno, né? População de município pequeno. Tem cidade pequena aí que tem não, isso. Tem cidade pequena que... Ou que tem menos ainda. Tem até menos, exatamente. Né? E sem contar, quer dizer, em dias que nós temos eventos, que a gente costuma receber grandes eventos, esse número pode alcançar em uns 20% a mais. A cidade universitária de Macaé, ela faz bastante eventos, tem auditórios muito bons, muito aconchegantes. Até quando você chegou aqui, fora do ar, você estava falando que estava envolvida com um evento muito importante, que é um evento focado em premiar servidores. Eu queria muito saber desse evento, o que é que vocês estão planejando. Então, a gente faz, desde 2021, um programa, né, que é para reconhecer, valorizar e socializar essas... A gente tem servidores que são invisíveis, mas eles desenvolvem um trabalho incrível. Sem esses sujeitos, né, sem essas figuras, sem esses profissionais,
certamente a prefeitura não teria tantas conquistas quanto tem, né? E eles inovam demais. Essa inovação ela precisa ser compartilhada com outros segmentos da própria estrutura da prefeitura e com a sociedade, né? E a gente encontrou aí uma metodologia de avaliação em que os servidores se inscrevem em equipes. Aliás, só pode se inscrever se você tiver trabalho desenvolvido a partir de um trabalho de equipe, né? Valorizar essa relação que a gente veio aqui falando, ela é muito importante, né? Porque aí a gente demonstra que o trabalho, para ser realizado, ele depende de muitos atores. E às vezes a gente não consegue nem reconhecer aquele que nos auxilia nas entregas. Meio né? que passa batido, Meio que né? passa batido. E quando a gente desenvolve essa metodologia de inscrição, em que não só a secretaria que fez a inscrição, e hoje a gente também tem uma pontuação um pouquinho maior quando outras secretarias são integradas numa solução efetiva. Como é que é o nome do programa? O projeto é Prêmio Servidores Inovadores. Prêmio Servidores Inovadores, em que a secretaria identifica essa iniciativa e é ela quem vai lá e se inscreve. Na realidade, Ou o próprio grupo de servidores? O próprio grupo de servidores. A gente dá autonomia para o próprio grupo de servidores se inscrever. E aí, essa inovação de que trata o prêmio seria exatamente o quê? Um novo modelo de fazer algo, a introdução espontânea de um novo formato que pode ser funciona... um novo fluxo de trabalho que ele tenha desenvolvido, pode ser um aplicativo que eles tenham desenvolvido, pode ser a melhoria de uma rotina de uma área que estava desativada e de repente eles vislumbraram ali a possibilidade de implementar. Teve uma que implementou uma biblioteca, teve uma outra que fez um trabalho, uma outra equipe também que fez um trabalho durante a pandemia de escrita de cartas e ali se transformou num livro, reconhecendo assim os desafios que foi passar por esse momento da nossa história, né? Tem muita inovação que é produzida por esses servidores. A Secretaria de Obras também fez um trabalho de identificação das praças. Sim. São muitos os trabalhos que esses servidores dedicados, comprometidos com o serviço público desenvolvem, e a gente quis dar voz a essa galera que está aí na labuta todos os dias e que muitas vezes a sociedade não reconhece, né? Então é importante valorizar esse profissional nosso. A Prefeitura de Macaé tem excelentes servidores com muitas formações e que muitas vezes estudam para se tornarem servidores ainda melhores, né? E a gente buscou esse caminho para... E é lamentável porque, às vezes, o que a população não saiba, não conheça, com essa riqueza de detalhes, né, a capacidade individual de cada servidor, é natural, claro. Porque, tirando quem é parente de um servidor, no geral as pessoas não conhecem. Mas é lamentável a ideia maldosamente massificada do servidor indolente, do servidor... ou que atende mal, e é um erro, porque na verdade no dia a dia não é assim. O servidor é muito bem preparado e trabalha muito bem, mas teve gente que já gostou de colocar isso como uma maneira de se promover, né? O que acontece... Maltratando a figura do servidor público. Sim, o que acontece, assim, infelizmente, a gente acaba propagando por uma única experiência, ou por uma experiência momentânea, É verdade. uma mentira que acaba se tornando verdade. Eu diria que a maior parte dos nossos servidores, eles são muito comprometidos com o serviço público, né? A ponto da gente poder perceber que o fluxo de trabalho hoje, né, ele trouxe muitos benefícios para o cidadão. Isso está muito claro. Né? Lógico, a gente acerta 100%? Não. Só erra quem trabalha. Né? E eu não gosto de ouvir da sociedade de uma maneira geral um discurso que ele é um eco de uma coisa que aconteceu pontualmente aqui ou ali, mas ele não se traduz na verdade. Exatamente. Né? Então, esse eco muitas vezes ganha força porque a gente não consegue demonstrar os valores que nós temos. E o Prêmio Servidores Inovadores, ele tem que
ele tenta cumprir esse papel de demonstrar a força desse profissional, que é invisível, porque o que precisa ser apresentado para a sociedade é o serviço, não a individualidade de cada unidade de servidor. Né? Nós temos aí, como serviço público, uma entrega que ela tem que ser equânime para todos. Isso, e também sempre lembrando que quando o serviço é bem feito, ele não se ressalta, porque ele é a condição sine qua non do servidor estar ali, é fazer um bom serviço. Então, quando o serviço é prestado, passa batido. Ele só vira notícia quando tem um gargalo qualquer. E a gente precisa sempre lembrar o seguinte: o servidor, antes de tudo, ele é um ser humano, uma pessoa comum, suscetível a uma série de variantes e de fatores. A pessoa pode acordar de mau humor, ela pode acordar aborrecida, ela pode começar o dia angustiada com uma questão pessoal, e é muito difícil dissociar certas situações do seu dia de trabalho. Então ela pode, num determinado momento, não satisfazer a sua expectativa num atendimento, mas nunca é bom tomar isso como regra. Aquele servidor que por acaso está num mau dia e está um pouco impaciente, um pouco intolerante, um pouco refratário, ele não é o coletivo de servidores, ele é uma pessoa num dia especial. Assim como você tem um dia especial, assim como eu. Todos nós. Tem dia que eu estou impaciência fora do comum, que eu não aguento ouvir a mesma pergunta 2 vezes. Eu sou um ser humano. Todos nós somos, gente. Todos nós somos. O prêmio Servidores Inovadores, ele vai acontecer quando? A entrega vai ser dia 30 de outubro agora. 30 de outubro. Próximo, estamos em cima do laço. Em cima do laço. Vai acontecer lá na Cidade Universitária? Lá na Cidade Universitária, sempre. Né? Vai ser uma alegria receber não só os servidores que se inscreveram, mas representantes das secretarias também, a população que quiser ir lá compartilhar conosco desse momento. Né? A gente faz a apresentação dos prêmios, né? Enfim, de todas as iniciativas que foram apresentadas, submetidas, né? E é sempre um momento muito, muito bacana, né, de poder integrar. São várias secretarias que participam. Essa também é uma oportunidade das secretarias, muitas vezes, fazer interlocução, né, porque isso nem sempre é possível. Né? Às vezes tem que ser uma atividade que a gente desenvolve lá de formação do nosso servidor, que é a pós-graduação em gestão pública. Né? E essa pós-graduação, ela é transformadora. Primeiro porque a qualidade da formação é muito boa, mas a gente promove uma integração entre diversas secretarias. Né? Isso faz com que, muitas vezes, soluções que talvez levassem um tempinho a mais para serem realizadas, ali, pela integração de diversas secretarias, eles se conhecem rapidamente, já conseguem promover ali novas soluções para o serviço público. É o chamado processo de sinergia, né? De sinergia. E a coisa acontece por aí. Bom, temos na Cidade Universitária o FRJ, UF a FEMAS, né, que é a Universidade Municipal. Temos o polo CEDERJ. Além do polo do CEDERJ, o CAP e tal. Tem espaço para mais instituição na Cidade Universitária? Assim que nós concluirmos o processo arquitetônico, né, de construção dos outros blocos... Serão mais quantos blocos? Serão mais 3 blocos. Hoje são 5, né? Hoje são 4 blocos. São 4. Né? A gente tem previsão já em andamento de mais 2 blocos. Também temos a previsão do restaurante escola, que é um restaurante que ele vai atender a comunidade acadêmica lá, né? Os nossos alunos, mas também ele vai servir de laboratório para alguns cursos, né, curso de nutrição, de química, até talvez o curso de farmácia também. A gente também tem a previsão de ampliação do IPOLI, né? O IPOLI está com um projeto muito interessante de construção na parte superior. A gente tem uma quadra poliesportiva, que o projeto está lindo, está prontinho assim para ser licitado. E temos uma grande praça com uma biblioteca. Né? O falecido Cláudio Santos, que desenvolveu esse projeto belíssimo. Arquiteto, foi subsecretário de Cultura,
né, aqui, aliás, vice-presidente da Fundação Maquete, era a Fundação Maquete Cultura, lá junto com o Luizinho Pinheiro. O Cláudio Santos nos deixou recentemente, uma figura assim de papos maravilhosos. Escrevia crônicas sensacionais, crônicas sobre o Rio de Janeiro, sobre Macaé. E sobre a vida, um contador, né, de história fabuloso que nos deixou recentemente. Ele foi, então, o autor do projeto da biblioteca. Não, o autor do projeto arquitetônico da cidade universitária. O projeto é dele, eu não sabia. O projeto é dele. Eu não sabia. E nós, quando tive a oportunidade de conhecer sobre o projeto, né, fui até ele e o convidei para a gente poder ver de que forma a gente poderia avançar em algumas adequações necessárias, principalmente em relação ao restaurante escola, que não era previsto inicialmente no projeto, mas ele foi um cara muito generoso, né? Não só entregou toda a documentação dos projetos, né, mas também nos inspirou a fazer as adequações necessárias ali para melhorar essa questão de termos, então, um restaurante escola dentro do complexo universitário. E foram, assim, 2 ou 3 reuniões que ele participou com as universidades, né? E foram muito ricas do ponto de vista, assim, de troca de experiência e de indicações que poderiam promover, assim, uma melhor reorganização do nosso polo. E aí sim, a gente tendo esses outros blocos, eu acredito que a gente possa receber ou compartilhar esse espaço com mais uma instituição. Instituições interessadas não deve faltar, né? Não, nós temos a UERJ, que já tem um laboratório em parceria com o professor da UFRJ, dentro da cidade universitária. Nós temos a UENF, que através do Polo CEDERJ também está ali dentro, mas a gente desenvolve diversas ações conjuntas também. Há coisa de 2 semanas eles fizeram a Feira das Ciências dentro da cidade universitária. A gente tem uma relação muito próxima com a UENF, com o IFE, né, e sempre buscando desenvolver parcerias com essas instituições. São 6 instituições públicas que o município tem hoje oferecendo graduação aqui em Macaé. É muito legal, né? Muito legal. Eu lembro que eu sempre estou lá na cidade universitária, eu fico muito maravilhado com a juventude, né? A juventude é muito legal de se ver. Sim. Né? E uma juventude assim, muito, muito descolada, muito distante dos preconceitos, dos estereótipos, e nada baderneira, nada anarquista, nada bagunceira. Eles dialogam muito, a gente consegue, assim, eu tenho grupos de interlocução com algumas, com as atléticas, com as EJs, que são as empresas júniores. Nós temos também os DCEs, os diretórios acadêmicos também. Então, assim, a gente busca sempre ouvi-los e contextualizar as soluções de acordo com as possibilidades. Uma garotada pulsante, uma garotada pulsante, mas muito mais dialógica, né? Eles conseguem nos ouvir, a gente consegue, assim, produzir soluções em conjunto, sem precisar da panelada, sem precisar das greves, muito no diálogo mesmo, né? E eu percebo que a gente conseguiu avançar em diversos aspectos, né? Hoje, por exemplo, a gente está inaugurando um espaço de convivência das instituições, com uma estrutura adequada para eles poderem aquecer uma comida, guardar a sua refeição, ter um conjunto de computadores em que eles podem acessar, eles fazem o agendamento desse espaço. Né? Foi uma forma que a gente conseguiu encontrar para mediar essa... A gente não tem, apesar de ser grande, a cidade universitária, ela hoje, no contexto das instituições... É grande, mas é muita gente, né? Mas é muita gente, são muitos laboratórios, são muitos aulares, a gente precisa de sala de aula também. Sim. E às vezes falta espaço. Sim, por incrível que pareça, às vezes falta espaço. Eu acredito. O fluxo lá é muito grande. E eu deixo um recado no final desse nosso papo aqui, já agradecendo a Flavia, que é o seguinte: se o seu filho quiser fazer a universidade pública em Macaé, incentive-o primeiro a estudar, depois buscar o concurso, buscar o vestibular, buscar ou ir bem lá no
no Enem, ir bem no Enem e com isso poder alcançar a nota. Lembrando sempre, a universidade pública é um ambiente saudável, um ambiente sadio. Não acredite nas milhares de lorotas, de mentiras, de conversa fiada sobre o espaço da universidade pública, porque isso não é verdade. O seu filho só tem a ganhar sempre. Flávia, queria agradecer muito a tua vinda aqui, a tua presença, para a gente conhecer um pouco mais sobre o universo do ensino superior em Macaé. Você trouxe dados assim surpreendentes, né, sobre o tamanho e principalmente com perspectivas maravilhosas sobre o futuro. E que Macaé se torne, sim, uma cidade universitária também, porque vocações aqui são muitas e muitas outras ainda podem chegar. Não tenho dúvidas, né? Eu acho que no contexto da universidade, a gente tem muitas vocações a serem exploradas. Eu acredito que Macaé possa ser, sim, não só a cidade do conhecimento, como a cidade da indústria farmacêutica também, desenvolvendo novas formulações, não só para farmacos, mas também para a indústria dos fertilizantes. Né? A gente tem um potencial muito grande para ser desenvolvido aqui, né? E o curso de farmácia, ele potencializa ainda mais esse desenvolvimento. Para ingressar nas graduações da nossa faculdade pública municipal, existem duas formas. Nós temos o vestibular nosso próprio, né, que é uma garantia de que o cidadão macaense tem uma oferta, né, uma oportunidade maior de poder ingressar, além da nota do Enem também. Né? Então, essas são as duas formas. A gente está para lançar ainda essa semana o vestibular, né, a inscrição para o vestibular da FEMAIS. Então, fiquem atentos aí no site da Prefeitura. Em breve, vocês podem acessar o edital, fazer a inscrição e vem estudar conosco, né? Vai ser uma alegria ter o nosso cidadão dentro desse espaço que é de vocês. Não percam essa oportunidade, né? A universidade, ela tem muita coisa a oferecer para o nosso cidadão, e aí a gente tem atendimento no corpo jurídico da UF, ela oferece atendimento ao cidadão também com orientação, tanto não só jurídica, quanto contábil também. Então, naquela época da prestação do imposto de renda, vai lá que eles auxiliam. Né? Tem muita coisa que a universidade oferece para a sociedade, é um espaço muito rico, né, muito vivo, e é bom sempre ter o jovem lá conosco, podendo promover o seu desenvolvimento humano, o seu desenvolvimento educacional também, né, explorar essas vocações que fazem com que a gente possa transformar não só a nossa vida, mas de quem está à nossa volta, reverberando o conhecimento. Né. Eu acho que o papel da universidade é um pouco esse, traduzir esse conhecimento em ações efetivas que possam melhorar a vida das pessoas. Isso é muito importante. Flávia Picon, secretária adjunta de Ensino Superior da Secretaria Municipal de Educação. O nome é grande, mas corresponde à pomposidade e à importância da função. Muito obrigado por estar aqui com a gente no Nossa Macaé. Valeu e até a próxima. Obrigada, Silvia. Até a próxima. É isso aí, gente. Nossa Macaé, trazendo informações importantes, informações valiosas, fundamentais para o seu conhecimento. Não perca, ela contou, o vestibular da FEMAIS vem aí, né? Pode falar, Flávia. Tem mais uma coisinha que eu preciso falar para vocês. Fica à vontade. Todas as informações do ensino superior estão no site da Prefeitura através do mapa acadêmico. Olha que legal, lá tem o nome de todos os cursos que a gente oferece, com telefone de contato, com e-mail, com os sites para vocês se inscreverem, com nomes das instituições, com endereço, enfim. Completinho no site da Prefeitura, está atualizado. Lá tem os laboratórios, tem as EJs, tem as atléticas, as acadêmicas, enfim. Acesse o site. A gente não só divulga as informações das faculdades públicas, não. As particulares também estão lá. Então, acesse, procura saber o que você tem de curiosidade sobre o ensino superior. Está tudo fácil e disponível no site da Prefeitura através do mapa acadêmico. A pessoa entra lá no www.macaé.rj.gov.br, digita mapa acadêmico. Mapa acadêmico na busca. Tem um ícone vai para o ambiente do ensino superior. Do ensino superior, e lá você vai navegando, é bem simples, muito fácil, é uma plataforma do próprio Google que disponibilizou, então a gente montou o mapa acadêmico. Legal. E está operando muito bem. Maravilha, maravilha. Mais uma vez, então, agradeço, Flávia, valeu por estar aqui com a gente.
Temos um encontro marcado em breve para a gente falar um pouco mais sobre o ensino superior. Eu agradeço a você que esteve conosco até agora, participando, acompanhando aqui o nosso Macaé. Peço mais uma vez para você compartilhar esse podcast, passar esse podcast para os seus amigos, assinar. Se você não é assinante do canal TV Câmara, assine, porque aí o YouTube vai entregando esse nosso conteúdo para mais e mais e mais pessoas, tá bom? Conto contigo, hein? Temos um encontro marcado na nossa próxima edição. Forte abraço, até lá!